Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos. Ela só queria limpar o banheiro da cobertura, mas acabou dentro do chuveiro com um milionário perigoso. Agora, presa num jogo de sedução e segredos, ela resolve passar uma noite com um milionário. Assista essa história até o final, você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. O cheiro de desinfetante já havia se tornado parte da pele de Heloísa Albuquerque, como uma marca invisível que ela carregava desde que chegara a São Paulo 2 anos antes. Aos 24 anos, ela tinha as mãos ásperas de quem conhecia intimamente cada tipo de sujeira que a elite paulistana preferia ignorar. Nas madrugadas silenciosas do edifício Cristal, um dos condomínios mais exclusivos da região dos Bontinosa Jardins, ela se movia como um fantasma eficiente, limpando rastros de vidas que jamais se cruzariam com a sua. Vinda de uma cidadezinha perdida no interior de Minas Gerais, Heloísa carregava no peito um misto de revolta e resignação que nunca aprendera a desembaraçar. Seu pai, pastor da única igreja evangélica da cidade, havia moldado sua infância com sermões sobre pureza e submissão, enquanto sua mãe desaparecera numa manhã de setembro, quando ela tinha apenas 8 anos. Simplesmente sumiu, deixando para trás apenas um bilhete pedindo perdão e uma Bíblia com várias páginas arrancadas. O pastor Albuquerque nunca falou sobre o desaparecimento da esposa. Nas raras vezes em que Heloísa tentava perguntar, ele citava versículos sobre aceitação da vontade divina e mudava de assunto. A menina cresceu acreditando que questionar era pecado, que silenciar era virtude e que as mulheres de sua família tinham uma tendência natural ao sumiço. Aos 18 anos, depois de terminar o ensino médio e perceber que sua vida seria uma repetição infinita dos domingos sufocantes na igreja, Heloísa juntou o pouco dinheiro que tinha e comprou uma passagem de ônibus para São Paulo. Não disse adeus ao pai. Deixou apenas um bilhete, como a mãe havia feito anos antes, mas o dela dizia apenas: "Vou procurar minha vida." A cidade grande a recebeu com a brutalidade típica de quem não tem tempo para sentimentalismos. Heloísa dormiu em albergues, trabalhou como diarista em casas da periferia, limpou banheiros de shopping centers e serviu café em lanchonetes do centro. Cada trabalho era um degrau numa escada que parecia não levar a lugar algum, mas ela subia mesmo assim, com a teimosia silenciosa de quem não tem outra opção. Foi através de uma colega de trabalho que ela soube da vaga de faxineira noturna no edifício Cristal. O salário era 3 vezes melhor que qualquer coisa que já havia ganhado, mas as exigências eram rígidas: discrição absoluta, eficiência silenciosa e jamais, em hipótese alguma, interagir com os moradores. A empresa terceirizada que administrava a limpeza deixava claro que os condôminos pagavam caro, justamente para não precisar ver as pessoas que mantinham suas vidas organizadas. Heloísa se adaptou perfeitamente ao trabalho. Chegava sempre às 11 da noite, quando o movimento no prédio estava no mínimo, e saía antes das 6 da manhã, quando os primeiros executivos começavam a descer para suas rotinas matinais. Ela conhecia cada apartamento pelos detritos que limpava. O advogado do 12º andar que bebia uísque sozinho enquanto olhava fotos da ex-esposa. A socialite do 8º que tomava remédios para dormir e deixava bilhetes desesperados para si mesma pela casa. O empresário do 15º que recebia escortes caras e depois passava horas no banheiro vomitando de culpa ou de nojo. Mas havia um apartamento que ela nunca havia entrado: a cobertura do 30º andar. Segundo os outros funcionários, o proprietário era um homem reservado, que não permitia limpeza externa. Alguns diziam que ele mesmo limpava o apartamento. Outros sussurravam que ele vivia em meio à sujeira como um eremita moderno. O que todos concordavam era que Caetano Dávila Torres era melhor deixado em paz. Heloísa conhecia o nome dele pelos jornais econômicos que às vezes folheava na sala de espera do dentista público. Caetano Dávila Torres, magnata da mineração, investidor em tecnologia militar,
viúvo desde que a esposa morrera tragicamente 2 anos antes. As poucas fotos que circulavam na mídia mostravam um homem de 40 e poucos anos, cabelos escuros com fios grisalhos nas têmporas, olhos claros que pareciam enxergar através das pessoas, e uma expressão que oscilava entre o tédio e uma frieza quase predatória. Depois da morte da esposa, ele havia se afastado completamente da vida social paulistana. Não aparecia mais em eventos, não dava entrevistas, não era visto nos restaurantes e clubes frequentados pela elite. Era como se tivesse se tornado um fantasma, vivendo no topo do prédio mais exclusivo da cidade, invisível para o mundo lá embaixo. Na noite em que tudo mudou, Heloísa estava no 29º andar, limpando o apartamento de um casal de médicos que viajava constantemente. Era uma terça-feira de março, e a chuva batia contra as janelas com a insistência de quem tinha algo importante a dizer. Ela estava guardando os produtos de limpeza, quando percebeu que havia esquecido o rodo no banheiro da suíte. Voltou para buscá-lo, mas ao entrar no corredor, se confundiu. Todos os andares do prédio tinham layouts similares, e ela, cansada, após 6 horas de trabalho, pegou o elevador e apertou o botão do 30º andar ao invés do 29º. Só percebeu o erro quando as portas se abriram diretamente dentro de um apartamento, ao invés de um corredor comum. A cobertura de Caetano Dávila Torres era um universo à parte. Pé direito altíssimo, janelas que iam do chão ao teto, oferecendo uma vista privilegiada de São Paulo. Móveis minimalistas em tons de cinza e preto, e um silêncio que parecia ter peso próprio. Tudo estava impecavelmente limpo e organizado, como se o dono fosse um fantasma que não deixava rastros de sua existência. Heloísa ficou parada por alguns segundos, absorvendo a elegância fria do ambiente. Então se lembrou onde estava e se apressou em direção ao elevador, mas este havia se fechado automaticamente. Tentou chamá-lo de volta, mas o painel eletrônico pedia um código de acesso. Estava presa. Foi então que ouviu o som. Água correndo em algum lugar do apartamento, um ruído constante que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Seguiu o som, passando pela sala de estar, pela cozinha gourmet que parecia nunca ter sido usada, até chegar ao que devia ser a suíte master. A porta do banheiro estava entreaberta, e de dentro saía um vapor denso que embaçava tudo ao redor. Heloísa hesitou. Sabia que deveria ficar onde estava e esperar, mas o som da água a intrigava. Não era apenas um chuveiro ou uma torneira aberta. Era algo mais complexo, como se várias fontes de água funcionassem simultaneamente. Empurrou a porta e entrou no banheiro. Era um espaço luxuoso, com mármore preto nas paredes, uma banheira enorme no centro e um box com múltiplos chuveiros que haviam sido ativados automaticamente. O vapor era tão denso que ela mal conseguia enxergar além de alguns palmos à sua frente. Procurou por um painel de controle para desligar os chuveiros. Encontrou-o na parede oposta, mas ao tentar alcançá-lo, seu pé escorregou no piso molhado. Caiu para trás direto dentro do box, levando junto uma pilha de toalhas que estavam num banco próximo. A água quente a atingiu em cheio, encharcando completamente seu uniforme de trabalho. Ela tentou se levantar, mas o piso estava escorregadio, e ela caiu novamente, desta vez batendo o cotovelo na parede. A dor a fez soltar um grito de frustração que ecoou pelo banheiro. Foi então que ele apareceu. Através do vapor, Heloísa viu primeiro uma silhueta se aproximando, alta, imponente, se movendo com uma precisão felina que contrastava com a neblina ao redor. Quando a figura emergiu completamente do vapor, ela se viu cara a cara com Caetano Dávila Torres. Ele estava nu. Não completamente nu, tinha uma toalha enrolada na cintura, mas era nudez suficiente para que Heloísa sentisse o sangue subir ao rosto com uma força que não experimentava há anos. O corpo dele era exatamente o que se esperaria de um homem que tinha tempo e dinheiro para se cuidar. Músculos definidos sem exagero, pele bronzeada, alguns fios grisalhos no peito que desciam numa linha até desaparecer sob a toalha. Mas foram os olhos dele que a paralisaram. Cinzentos como uma tempestade se formando, eles a observaram com uma intensidade que parecia atravessá-la completamente.
Não havia surpresa naquele olhar, nem raiva pela invasão. Havia algo mais primitivo, como se ele a reconhecesse de algum lugar muito profundo e muito perigoso. Você não deveria estar aqui, disse ele, e sua voz tinha a mesma qualidade de sua aparência, controlada, mas com uma corrente subterrânea, de algo que ela não conseguia identificar. Heloísa tentou se levantar novamente, mas escorregou pela terceira vez. Desta vez foi ele quem estendeu a mão para ajudá-la. O toque foi elétrico, os dedos dele eram quentes e firmes, e quando a puxou para cima, ela se viu mais perto dele do que jamais havia estado de qualquer homem. Eu me perdi, conseguiu dizer, a voz saindo mais rouca do que pretendia. Estava limpando o andar de baixo e peguei o elevador errado. Desculpe, eu não queria. Como você entrou? A pergunta dele foi direta, sem agressividade, mas com uma curiosidade genuína. O elevador se abriu direto no seu apartamento. Eu tentei sair, mas ele pede um código. Caetano a estudou por mais alguns segundos. Heloísa se deu conta de que estava encharcada, o uniforme grudado no corpo, o cabelo escorrendo água no chão de mármore. Devia parecer patética, uma intrusa molhada no banheiro de um bilionário. Mas ele não parecia vê-la como patética. O jeito como seus olhos se moveram sobre ela foi lento, deliberado, como se estivesse memorizando cada detalhe. Não era lascivo, era algo mais perturbador. Era como se ele estivesse tentando decifrar um enigma que ela própria não sabia que representava. Qual é seu nome? Perguntou ele. Heloísa. Heloísa Albuquerque. Heloísa, repetiu, e a forma como disse seu nome fez algo estranho acontecer no estômago dela. Você trabalha para a empresa de limpeza. Não era uma pergunta, era uma constatação, ela assentiu. Há quanto tempo? 2 anos. E nunca subiu aqui antes? Nunca. Eu nem sabia que podia, quer dizer, eu sabia que você morava aqui, mas todos dizem que você não permite limpeza externa. E não permito. Ele se afastou um passo, mas continuou a observá-la, com aquela intensidade desconcertante. Então me explique por que você está no meu banheiro, encharcada no meio da madrugada. Heloísa contou novamente sobre o erro no elevador, sobre ter ouvido a água e entrado para tentar desligar os chuveiros. Enquanto falava, percebeu que ele não desviava os olhos nem por um segundo. Era como se estivesse sendo analisada por um predador que ainda não havia decidido se ela era uma ameaça ou uma presa. Você tem medo de mim? Perguntou ele de repente. A pergunta a pegou desprevenida. Ela deveria ter medo? Estava sozinha no apartamento de um homem que ela não conhecia. Um homem rico e poderoso que podia fazer qualquer coisa com ela sem que ninguém jamais soubesse. Mas, estranhamente, medo não era o que ela sentia. Não, respondeu surpresa, com sua própria honestidade. Deveria ter, disse ele, mas não soou como uma ameaça. Soou quase como um aviso. Espere aqui. Ele saiu do banheiro e voltou alguns minutos depois, vestido com um roupão preto. Trazia nas mãos um conjunto de roupas femininas, uma camiseta branca grande demais e uma calça de moletom. Vista isso. Suas roupas estão encharcadas. Heloísa pegou as roupas, mas hesitou. Onde eu... Ali. Ele apontou para um closet adjacente ao banheiro. Eu vou esperar na sala. Ela se trocou rapidamente, tentando não pensar no fato de que aquelas roupas provavelmente haviam pertencido à esposa morta dele. A camiseta era grande demais e cheirava vagamente a um perfume caro que ela não reconhecia. A calça também era folgada, mas pelo menos estava seca. Quando saiu do closet, encontrou Caetano na sala de estar, sentado numa poltrona de couro preto, um copo de uísque na mão. Havia um segundo copo na mesa de centro, ao lado de uma garrafa. Cara, sente-se, disse ele, indicando o sofá à sua frente. Heloísa obedeceu, sentindo-se estranhamente pequena no ambiente luxuoso. Ele lhe ofereceu o segundo copo, mas ela recusou com um gesto. Não bebo. Claro que não bebe. Havia algo que poderia ser diversão na voz dele. Deixe-me adivinhar. Família religiosa, interior de Minas, pai pastor. Ela o encarou surpresa. Como você? Seu sotaque. A forma como você fala, como se estivesse sempre pedindo desculpas.
E tem algo nos seus olhos. Uma culpa que não é sua, mas que você carrega mesmo assim. As palavras dele a atingiram como um soco no estômago. Era como se ele pudesse ver através dela, direto para os cantos mais escuros que ela própria preferia ignorar. Você não me conhece, disse ela, mais defensiva do que pretendia. Não, não conheço. Ele bebeu um gole do uísque. Mas reconheço o tipo. Mulheres que foram ensinadas que existir é um pecado, que ocupar espaço é uma transgressão. Mulheres que passam a vida inteira se desculpando por respirar. E você? Que tipo de homem? É você. A pergunta saiu antes que ela pudesse se conter. Caetano sorriu e foi a primeira expressão genuína que ela viu no rosto dele. Não era um sorriso agradável. Era o sorriso de alguém que reconhecia um desafio e decidia se diverte com ele. O tipo perigoso, disse ele. O tipo que mulheres como você deveriam evitar. Por quê? Porque eu não tenho limites. Porque quando eu quero alguma coisa, eu consigo. E porque você, Heloísa Albuquerque, acabou de se tornar algo que eu quero. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão que ela nunca havia experimentado. Não era medo, não exatamente. Era uma mistura de perigo e excitação que a fazia sentir como se estivesse à beira de um precipício, sabendo que um passo à frente mudaria tudo para sempre. Eu deveria ir embora, disse ela, mas não se moveu. Deveria, concordou ele. Mas não vai. Como você sabe? Porque você passou a vida inteira fugindo de tudo que podia te machucar, e agora está sentada no apartamento de um estranho, usando as roupas da mulher morta dele, conversando sobre coisas que jamais conversou com ninguém. Você não está aqui por acidente, Heloísa. Você está aqui porque finalmente encontrou algo que vale a pena não fugir. Ela se levantou, abruptamente, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Você está louco. Provavelmente. Ele não se moveu da poltrona, apenas a observou com aqueles olhos cinzentos que pareciam ver tudo. Mas isso não torna o que eu disse menos verdadeiro. Heloísa caminhou até a janela, tentando organizar os pensamentos. Lá embaixo, São Paulo se estendia como um oceano de luzes, milhões de pessoas vivendo suas vidas sem saber que no 30º andar do edifício, Cristal, uma faxineira do interior e um bilionário viúvo estavam travando uma conversa que nenhum dos dois entendia completamente. Eu preciso ir, disse ela sem se virar. Eu sei. A voz dele veio de perto demais. Ela se virou e descobriu que ele havia se aproximado silenciosamente. Mas antes deixe-me fazer uma proposta. Que proposta? Trabalhe para mim, diretamente para mim. Abandone a empresa de limpeza e venha cuidar exclusivamente deste apartamento. Eu não entendo. É simples. Você viria todos os dias. Cuidaria da limpeza, da organização, das pequenas coisas que fazem uma casa funcionar. Em troca, eu pagaria 3 vezes o que você ganha agora. Heloísa o encarou procurando a pegadinha. Por quê? Porque eu. Porque você é invisível. Porque ninguém sabe que você existe. E porque... Ele hesitou pela primeira vez desde que a conversa começara. Porque há muito tempo eu não me sinto vivo perto de alguém. E qual seria a duração deste emprego? 3 meses. No final desse período você decide se quer continuar ou se prefere voltar à sua vida anterior. E as condições? Apenas uma. Há um quarto no final do corredor, com uma porta vermelha. Você jamais deve entrar lá, jamais, em nenhuma circunstância. A forma como ele disse isso fez um arrepio subir pela espinha dela. Havia algo na voz dele, uma urgência que beirava o desespero. O que tem nesse quarto? Coisas que é melhor deixar em paz. Heloísa sabia que deveria recusar. Sabia que qualquer pessoa sensata sairia correndo dali e jamais olharia para trás. Mas ela não era sensata. Nunca havia sido. E, pela primeira vez na vida, alguém estava oferecendo a ela não apenas dinheiro, mas uma chance de descobrir quem ela realmente era quando não estava se escondendo. Tudo bem, disse ela. Eu aceito. Caetano fechou os olhos por um momento, como se estivesse sentindo alívio ou terror. Ela não conseguia distinguir. Então está feito, disse ele. Você começa amanhã.
E foi assim que Heloísa Albuquerque, filha de pastor do interior de Minas aos 24 anos de idade e com o coração cheio de segredos não revelados, se tornou parte da vida de um homem que ela não conhecia, mas que de alguma forma já a conhecia melhor do que ela mesma. Quando finalmente desceu do 30º andar naquela madrugada, carregando suas roupas molhadas numa sacola plástica, ela sabia que tinha acabado de cruzar uma linha que não poderia ser descruzada. E a parte mais assustadora era que ela não queria voltar atrás. O elevador desceu em silêncio, levando-a de volta ao mundo comum. Mas Heloísa já não era mais a mesma pessoa que havia subido por engano algumas horas antes. Algo havia mudado fundamentalmente. Algo que ela não conseguia nomear, mas que sentia pulsando no peito como um segundo coração. E lá em cima, na cobertura silenciosa, Caetano Dávila Torres permaneceu acordado até o amanhecer, olhando pela janela a cidade que se estendia aos seus pés, pensando numa mulher de olhos escuros que havia aparecido como um fantasma em seu banheiro e, sem saber como, havia começado a trazê-lo de volta à vida. Os primeiros dias na cobertura de Caetano foram como aprender a respirar em uma atmosfera diferente. Heloísa chegava todas as manhãs às 8 horas, usando a chave que ele havia mandado fazer para ela, e encontrava o apartamento imerso num silêncio que parecia ter textura própria. Caetano raramente estava visível nas primeiras horas, mas ela sentia sua presença como uma corrente elétrica no ar, uma consciência constante de que estava sendo observada mesmo quando não via ninguém. Ele havia estabelecido uma rotina não verbal. Deixava uma lista manuscrita na bancada da cozinha todas as manhãs, tarefas específicas, detalhadas com uma precisão quase obsessiva. Limpar as janelas da sala com movimentos circulares, nunca lineares. Organizar os livros do escritório, por altura, depois por cor. Regar as plantas da varanda sempre às 14 horas, nunca antes, nunca depois. Cada instrução era uma pequena janela para a mente controladora de um homem que havia transformado a previsibilidade em uma forma de sanidade. Mas havia algo mais nas listas, algo que Heloísa demorou alguns dias para perceber. Entre as tarefas práticas, ele intercalava observações pessoais que pareciam direcionadas especificamente a ela. Você mordisca o lábio inferior quando está concentrada. Seus passos ficam mais leves quando você acha que está sozinha. Você sempre toca a cicatriz pequena na sua mão esquerda quando está nervosa. Essas observações a perturbavam profundamente, não porque eram invasivas, mas porque eram precisas. Caetano a estava estudando com a meticulosidade de um cientista, catalogando seus gestos, decifrando seus padrões, mapeando-a de uma forma que ninguém jamais havia feito. E a parte mais perturbadora era que ela não se sentia violada por essa atenção. Pelo contrário, sentia-se vista, verdadeiramente vista pela primeira vez na vida. Eles começaram a se encontrar pelos corredores do apartamento em horários que pareciam casuais, mas que ela suspeitava serem cuidadosamente orquestrados por ele. Caetano tinha uma forma particular de ocupar o espaço. Movia-se como se cada ambiente lhe pertencesse naturalmente, mas sem pressa, como um predador que sabe que sua presa não tem para onde fugir. Quando se cruzavam, ele não falava imediatamente. Primeiro a observava, às vezes por longos segundos, como se estivesse lendo algo escrito na testa dela, que só ele conseguia enxergar. "Você não usa maquiagem", disse ele numa manhã de quinta-feira, aparecendo na cozinha enquanto ela organizava os armários. "Nunca usei", respondeu Heloísa, sem parar de trabalhar. "Por quê?" "Meu pai dizia que era vaidade, que Deus havia feito o rosto das mulheres, do jeito que ele queria, e que tentar melhorar a obra de Deus era pecado." Caetano se aproximou, e ela sentiu o calor do corpo dele nas suas costas. Não estava tocando nela, mas estava perto o suficiente para que ela pudesse sentir sua respiração no pescoço. "Seu pai estava errado sobre muitas coisas, imagino", disse ele, a voz baixa e próxima demais ao ouvido dela. "Como você pode saber? Porque você está aqui. E mulheres que crescem com pais que estão certos e, sobretudo, não fogem de casa aos 18 anos. Heloísa se virou para encará-lo,
e descobriu que ele estava ainda mais perto do que imaginava. Perto o suficiente para que ela pudesse ver os detalhes dos olhos cinzentos dele. As pequenas linhas ao redor que falavam de alguém que havia sorrido muito no passado, mas que havia parado há algum tempo. Você não sabe nada sobre mim, disse ela, mas sem convicção. Sei mais do que você pensa. A mão dele se moveu, quase tocando o rosto dela, mas parando a alguns centímetros da pele. Sei que você nunca foi beijada por vontade própria. Sei que você nunca escolheu ser tocada. Sei que você carrega culpa por coisas que não fez. E vergonha por coisas que não são vergonhosas. O coração de Heloísa batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Como você? Porque eu reconheço pessoas quebradas, Heloísa. Eu sou especialista nelas. Ele se afastou então, deixando-a com as pernas tremendo e uma sensação no estômago que ela não conseguia identificar. Era medo, excitação, raiva. Talvez fosse tudo isso junto. Uma mistura explosiva de emoções que ela nunca havia sido ensinada a processar. Os dias seguintes trouxeram uma escalada sutil, mas constante dessa dança de aproximação. Caetano começou a aparecer em momentos inesperados. Quando ela estava de joelhos limpando o chão, ele surgia e ficava parado atrás dela, em silêncio, até que ela se desse conta da presença dele. Quando ela estava em pé numa escada organizando as estantes altas, ele segurava a escada desnecessariamente, as mãos dele roçando ocasionalmente nas pernas dela. Não eram toques acidentais. Heloísa sabia disso, e ele sabia que ela sabia. Era um jogo deliberado, uma forma sistemática de acostumá-la ao contato físico, de ir quebrando suas defesas uma por uma, e o mais perturbador era que estava funcionando. Cada toque a deixava mais consciente do próprio corpo, mais consciente da presença masculina dele, mais consciente de sensações que ela havia passado a vida inteira tentando ignorar. "Você tem namorado?" perguntou ele numa tarde, enquanto ela arrumava a biblioteca particular que ocupava uma parede inteira do escritório. "Não." "Já teve?" "Não." "Por quê?" Heloísa hesitou. A pergunta era simples, mas a resposta era complicada demais para ser explicada facilmente. "Nunca tive oportunidade." "Mentira." A palavra saiu seca, definitiva. "Uma mulher como você sempre tem oportunidade. A questão é se ela quer ou se ela tem medo." "Uma mulher como eu?" Ela se virou para encará-lo, uma irritação crescente tomando conta dela. "Que tipo de mulher eu sou, na sua opinião?" Caetano se levantou da poltrona onde estava sentado e caminhou até ela. Parou tão perto que ela precisou inclinar a cabeça para trás para olhar nos olhos dele. "O tipo que os homens querem corromper", disse ele, e havia algo perigoso na voz dele. "O tipo que desperta algo primitivo, algo que a maioria dos homens nem sabe que tem. Você tem aquele ar de pureza que faz com que eles queiram ser os primeiros a tocar, os primeiros a quebrar. Isso é nojento. É honesto." Ele levantou a mão e, pela primeira vez, tocou o rosto dela de verdade. O polegar dele traçou a linha do maxilar dela com uma delicadeza que contrastava com a intensidade do olhar. "A diferença entre mim e eles é que eu não quero quebrar você. Eu quero te ensinar a quebrar suas próprias correntes." Heloísa afastou o rosto, o coração disparado. "Você está louco se pensa que eu vou... que nós vamos... Não vamos nada", disse ele. Mas o sorriso que apareceu no canto da boca dele desmentiu as palavras. "A não ser que você queira." "Eu não quero. Ainda não." A confiança na voz dele a irritou e a excitou ao mesmo tempo. Era como se ele pudesse ver um futuro que ela não conseguia imaginar, como se soubesse de algo sobre ela que ela própria desconhecia. Naquela noite, pela primeira vez desde que havia começado a trabalhar, na cobertura, Heloísa teve dificuldade para dormir. Ficou deitada no seu pequeno apartamento na Zona Leste, repassando mentalmente cada conversa, cada olhar, cada toque quase acidental. Havia algo acontecendo com ela, algo que a assustava e a fascinava em igual medida. Era como se Caetano estivesse acordando partes dela que haviam estado dormindo a vida toda. Os dias que se seguiram
trouxeram uma intensificação do jogo entre eles. Caetano começou a deixar as listas de tarefas em lugares que a obrigavam a procurar por elas, dentro de livros que ela teria que folhear, atrás de quadros que ela teria que mover, em gavetas que ela teria que abrir. Era uma forma de fazê-la explorar o apartamento mais profundamente, de torná-la cúmplice na violação gradual da privacidade dele. E ela percebeu que estava gostando. Cada nova descoberta sobre a vida dele a intrigava mais. As estantes cheias de livros sobre psicologia e neurociência. As gavetas organizadas com a precisão de um cirurgião. As plantas na varanda, cuidadas com um carinho que contrastava com a frieza que ele demonstrava com pessoas. A adega Climate controlada com vinhos caríssimos, que pareciam nunca ter sido abertos. Mas havia algo que a intrigava acima de tudo. O corredor que levava aos quartos. Era um espaço que ela limpava diariamente, mas sempre com uma sensação estranha de estar sendo vigiada. Além do quarto principal de Caetano, havia 3 portas. 2 estavam sempre abertas, um escritório secundário e um quarto de hóspedes que claramente nunca recebia hóspedes. Mas a terceira porta, no final do corredor, permanecia fechada. Era uma porta diferente das outras, enquanto todas as outras portas do apartamento eram brancas ou de madeira clara. Essa era vermelha. Não um vermelho vibrante, mas um vermelho profundo, cor de sangue seco. E havia algo na forma como Caetano olhava na direção daquele corredor quando pensava que ela não estava vendo. Um misto de dor e obsessão que a deixava com uma curiosidade que beirava a desesperação. A tentação de abrir aquela porta se tornou uma presença constante na mente dela. Caetano havia sido claro, jamais entrar lá. Mas não havia explicado o porquê. E a ausência de explicação tornava a proibição ainda mais tentadora. Heloísa começou a passar mais tempo no corredor, limpando os mesmos lugares várias vezes, sempre lançando olhares furtivos para a porta vermelha. Foi numa noite de sexta-feira que tudo mudou. Heloísa havia terminado suas tarefas e estava se preparando para ir embora quando ouviu um som vindo do quarto de Caetano. Não era um som normal. Era como se alguém estivesse lutando contra algo, respirando com dificuldade, gemendo de dor ou desespero. Ela hesitou no corredor, dividida, entre a preocupação e o instinto de não se envolver. Mas o som continuou ficando mais intenso, mais desesperado. Finalmente bateu na porta do quarto. Caetano, está tudo bem? Não houve resposta. Apenas os sons continuaram. Ela bateu novamente, mais forte. Caetano, eu vou entrar. Empurrou a porta e encontrou uma cena que a deixou paralisada. Caetano estava na cama, mas não estava dormindo normalmente. Estava tendo o que parecia ser um pesadelo violento. O corpo contorcido, as mãos agarrando os lençóis como se estivesse tentando se segurar em algo. O rosto estava contraído em uma expressão de agonia pura. Não, ele murmurava, a voz rouca e desesperada. Eu não sabia. Eu não podia saber. Perdão. Perdão. Heloísa se aproximou da cama, sem saber o que fazer. Já havia visto seu pai tendo pesadelos depois que sua mãe desapareceu, mas nunca algo tão intenso. Caetano parecia estar vivendo algo terrível, uma dor que vinha de um lugar muito profundo. Caetano, chamou ela, tocando suavemente o ombro dele. A reação foi imediata e violenta. Ele acordou como se tivesse levado um choque, os olhos se abrindo de uma vez, o corpo se enrijecendo. Por um momento não pareceu reconhecê-la. Havia algo selvagem no olhar dele, algo que a fez dar um passo para trás instintivamente. O que você está fazendo aqui? A voz dele saiu áspera, quase irreconhecível. Você estava tendo um pesadelo. Eu ouvi os sons e me preocupei. Caetano passou as mãos pelo rosto como se estivesse tentando se recompor. Quando olhou para ela novamente, os olhos dele estavam diferentes, vulneráveis de uma forma que ela nunca havia visto. Que horas são? Quase meia-noite. Você deveria ter ido embora há horas. Eu estava terminando algumas coisas. Era mentira. Ela havia ficado porque não queria ir embora, porque havia se acostumado com a presença dele, com a tensão constante entre eles.
Você quer que eu faça alguma coisa? Chá, água? Ele a estudou por um longo momento, como se estivesse tentando tomar uma decisão importante. Fique, disse ele finalmente. Só, fique aqui, não fale, apenas fique. Heloísa puxou uma poltrona que estava num canto do quarto e se sentou, ao lado da cama. Caetano se deitou novamente, mas manteve os olhos abertos, fixos no teto. A respiração dele ainda estava irregular, como se estivesse lutando contra alguma dor interna. Ela morreu numa noite como esta, disse ele de repente, a voz baixa e distante. Chuva, frio, a cidade toda dormindo, e eu não estava aqui. Heloísa não perguntou quem era ela. Sabia que ele estava falando da esposa. Onde você estava? Numa reunião em Brasília. Negócios que pareciam importantes na época. Ele riu, mas não havia humor no som. Voltei no dia seguinte e a encontrei. Na banheira. A polícia disse que foi suicídio. Remédios, álcool, água quente. Uma saída limpa para uma mulher que sempre se importou com aparências. Você não acredita? Eu não sei em que acreditar. Caetano se virou para olhar para ela. Você já teve alguém que amava de uma forma que não era saudável? A pergunta a pegou desprevenida. Não, eu nunca... Eu amava Isabela de uma forma possessiva. Queria controlar onde ela ia, com quem falava, o que pensava. Achava que era proteção, mas talvez fosse prisão. Ele fechou os olhos. E talvez ela tenha preferido a morte à prisão. Ou talvez ela tenha morrido por outra razão completamente. Talvez. Mas havia algo na voz dele que sugeria que ele não acreditava em outras possibilidades. Eles ficaram em silêncio por quase uma hora. Heloísa observou a respiração dele se normalizando gradualmente, o corpo relaxando, as linhas de tensão no rosto se suavizando. Estava quase dormindo novamente quando ele falou. Heloísa? Sim. Obrigado. Era a primeira vez que ele agradecia, por alguma coisa, e havia uma sinceridade na voz dele que a tocou profundamente. De nada. Ela estava se levantando para ir embora quando ele segurou seu pulso. O toque foi suave, mas firme. Fique até eu dormir? Era um pedido, não uma ordem, e havia algo na forma como ele disse, uma vulnerabilidade tão rara que ela não conseguiu recusar. Tudo bem. Ela voltou a se sentar na poltrona e ficou lá, observando-o adormecer gradualmente. Era estranho vê-lo assim, sem a máscara de controle que usava durante o dia. No sono, ele parecia mais jovem, menos perigoso, quase frágil. Foi quando ele estava dormindo profundamente que ela notou. As chaves estavam na mesinha de cabeceira, num molho pequeno que incluía uma chave vermelha diferente das outras. A chave da porta proibida. Heloísa ficou olhando para as chaves por muito tempo, o coração batendo forte. Sabia que deveria ir embora, que deveria esquecer o que havia visto. Mas a curiosidade era mais forte que a prudência. Cuidadosamente, silenciosamente pegou as chaves. O corredor estava escuro e silencioso quando ela se aproximou da porta vermelha. A chave entrou facilmente na fechadura, como se estivesse ansiosa para revelar os segredos do outro lado. O que Heloísa encontrou, quando abriu a porta, foi um quarto que parecia parado no tempo. Era um espaço feminino, delicado, com móveis antigos e papel de parede floral. Mas havia algo perturbador na decoração. As paredes estavam cobertas de fotografias da mesma mulher. Centenas delas, em todos os ângulos possíveis, como se alguém estivesse documentando obsessivamente cada momento da vida dela. No centro do quarto, havia uma banheira antiga, de ferro fundido que estava ligada. A água escorria lentamente, num ritmo constante e hipnotizante. Era de lá que vinha o som de água que ela sempre ouvia no apartamento. Numa escrivaninha próxima à janela, havia cadernos abertos com a caligrafia de Caetano. Páginas e páginas de anotações, tentativas de reconstruir os últimos dias de vida da esposa, teorias sobre o que havia acontecido, listas de pessoas que poderiam ter motivos para machucá-la. E então, ela viu o gravador. Era um aparelho antigo, com fitas cassete, posicionado numa mesa ao lado da banheira. Heloísa hesitou,
mas a curiosidade venceu. Apertou o botão de play. A voz que saiu dos alto-falantes era feminina, suave, mas carregada de uma tristeza profunda. Se alguém está ouvindo isso, especialmente se esse alguém é uma mulher, preciso avisar. Caetano ama como se estivesse se afogando. Ele vai tentar te salvar de coisas das quais você não precisa ser salva. Vai tentar te proteger de perigos que não existem. E no processo, vai te afogar junto com ele. Heloísa sentiu um calafrio subir pela espinha. A voz continuou. Eu amei esse homem mais do que amei minha própria vida. Mas amar Caetano é como viver numa gaiola dourada, lindo, luxuoso, seguro, mas ainda assim uma gaiola. E chegou um momento em que eu não conseguia mais respirar. Havia uma pausa longa na gravação. Depois a mulher voltou a falar. Se você ama alguém, você o prende ou o liberta. Eu pensei por muito tempo que a resposta fosse óbvia. Agora não tenho mais certeza. Talvez algumas pessoas precisem ser presas para não se machucarem. Talvez algumas pessoas precisem ser libertadas para não morrerem por dentro. A gravação continuou por mais alguns minutos, mas Heloísa não conseguiu processar o resto. Estava em choque, tentando entender o que havia acabado de ouvir. Era um testamento? Uma confissão? Um aviso? Foi então que ouviu passos no corredor. Pânico. Puro tomou conta dela. Desligou rapidamente o gravador, guardou as chaves no bolso e tentou sair do quarto. Mas era tarde demais. Caetano estava parado na porta, olhando para ela com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Não era raiva, como ela esperava. Era algo mais complexo, dor talvez, ou decepção ou alívio. Eu sabia que você faria isso, disse ele, a voz calma demais para a situação. Caetano, eu posso explicar. Não precisa. Ele entrou no quarto e fechou a porta atrás de... Sim, eu deixei as chaves propositalmente ao seu alcance. Parte de mim queria que você encontrasse este lugar. Por quê? Porque eu precisava saber se você era forte o suficiente para lidar com a verdade. Ele se aproximou dela, e pela primeira vez desde que se conheceram, ela viu medo nos olhos dele. E porque eu precisava saber se você ia fugir depois de descobrir quem eu realmente sou. E quem você é? Caetano parou na frente dela, tão perto que ela podia sentir o calor do corpo dele. Um homem que matou a própria esposa sem encostar um dedo nela. Disse ele e então, para surpresa total dela, se ajoelhou. Caetano, por favor, disse ele, e havia uma urgência desesperada na voz. Deixe-me explicar. Deixe-me contar a verdade antes de você decidir se vai embora. Heloísa olhou para ele, esse homem poderoso ajoelhado no chão de um quarto santuário dedicado a uma mulher morta, implorando para que ela ficasse e ouvisse uma confissão que provavelmente o destruiria. E naquele momento, ela soube que não importava o que ele fosse dizer a seguir. Ela já havia decidido ficar. Heloísa olhou para Caetano ajoelhado diante dela, e pela primeira vez desde que o conhecera, viu nele não o homem poderoso e controlador, mas algo muito mais humano e quebrado. Havia uma vulnerabilidade em seus olhos cinzentos que a tocou num lugar que ela nem sabia que existia. As lágrimas que ele tentava conter faziam com que aqueles olhos brilhassem de uma forma que era ao mesmo tempo bela e devastadora. Levante-se, disse ela suavemente. Por favor, levante-se e me conte tudo. Caetano obedeceu lentamente, como se cada movimento lhe custasse um esforço imenso. Caminhou até a janela do quarto vermelho e ficou de costas para ela, olhando para a cidade que se estendia lá embaixo. A posição o fazia parecer ainda mais solitário, um homem isolado no topo de seu império de vidro e concreto. Isabela e eu nos conhecemos há 10 anos, começou ele, a voz baixa e controlada, como se estivesse relatando fatos para um tribunal. Ela era fotógrafa, especializada em retratos. Vinha de uma família tradicional de São Paulo, mas havia se rebelado contra as expectativas e vivia de sua arte. Era livre. Livre de uma forma que eu nunca fui. Ele parou, passou a mão pelos cabelos, um gesto que Heloísa já reconhecia, como sinal de que ele estava lutando para encontrar as palavras certas. Eu me apaixonei por essa liberdade,
pela forma como ela ria sem se importar com quem estava ouvindo, como ela fotografava mendigos na rua com a mesma reverência que fotografava socialites em festas beneficentes. Ela via beleza onde eu só via problemas para resolver. Heloísa se aproximou da escrivaninha, onde estavam os cadernos de anotações de Caetano. As páginas estavam abertas em esquemas complexos, timelines detalhadas, listas de nomes com anotações. Ao lado, era como se ele tivesse transformado a investigação da morte da esposa numa ciência exata. Nos casamos depois de 2 anos de namoro, continuou Caetano. E no início foi perfeito. Eu achava que tinha encontrado alguém que podia completar as partes vazias da minha alma. Isabela achava que tinha encontrado alguém que podia dar estabilidade aos sonhos dela. O que mudou? Eu mudei. Ou talvez, eu só revelei quem sempre fui. Ele se virou para encará-la e a dor nos olhos dele era tão intensa que ela quase precisou desviar o olhar. Comecei a me preocupar com a segurança dela. São Paulo é uma cidade violenta, e uma mulher bonita como Isabela, andando sozinha com equipamentos caros. Eu contratei seguranças, discretos, é claro, apenas para me dar paz de espírito. Ela sabia. No início não, mas Isabela era inteligente. Começou a perceber que sempre havia alguém por perto quando ela saía. Começou a questionar como eu sabia de lugares onde ela havia estado, pessoas com quem havia conversado. Caetano riu, mas era um som amargo. Quando ela me confrontou, eu disse que era amor, que eu só queria protegê-la. Heloísa pegou um dos cadernos e folheou as páginas. A caligrafia de Caetano era precisa, controlada, mas havia páginas onde as palavras pareciam ter sido escritas com mais força, onde a tinta havia atravessado o papel. Eram sempre as páginas que falavam sobre os últimos meses de vida de Isabela. Ela aceitou a explicação? Por um tempo, mas então comecei a me preocupar com as pessoas com quem ela trabalhava. Alguns dos modelos que ela fotografava vinham de backgrounds questionáveis. Alguns dos clientes tinham reputações duvidosas. Eu comecei a sugerir que ela fosse mais seletiva. Sugerir? Caetano hesitou. Pressionar. Eu pressionei para que ela parasse de aceitar certos trabalhos. Ofereci para bancá-la financeiramente, para que ela pudesse ser mais seletiva. Achei que estava sendo generoso. Mas você estava controlando o trabalho dela. Sim, a admissão saiu como um sussurro. E quando ela se recusou, eu fiz algo imperdoável. Usei minha influência para fazer com que alguns dos clientes cancelassem os contratos com ela. Convenci fornecedores a pararem de trabalhar com ela. Sabotei a carreira dela e depois ofereci para resolver todos os seus problemas financeiros. Heloísa sentiu um aperto no estômago. Era exatamente o tipo de comportamento manipulador e controlador que ela havia visto o pai exercer sobre a mãe. A diferença era que Caetano tinha recursos para tornar sua manipulação muito mais sofisticada e eficaz. Como ela reagiu quando descobriu? Ela tentou me deixar. A voz dele se quebrou ligeiramente. Fez as malas, disse que não podia mais viver numa gaiola, mesmo que fosse uma gaiola dourada. E eu entrei em pânico. Não conseguia aceitar que ela simplesmente fosse embora. Caetano caminhou até a banheira no centro do quarto. A água continuava escorrendo lentamente, um som constante que parecia marcar o ritmo de uma dor que nunca cicatrizava. Eu implorei. Prometi que mudaria. Disse que ela podia trabalhar com quem quisesse, viajar para onde quisesse, fazer o que quisesse, só não podia me deixar. Ele tocou a borda da banheira com uma delicadeza que contrastava com a tensão em sua voz. E ela ficou. Deus me perdoe. Ela ficou. Mas não melhorou. Piorou. Porque agora eu sabia que ela queria ir embora. Sabia que a única coisa que a mantinha aqui era pena, ou culpa, ou sei lá o quê. E isso me deixou ainda mais desesperado para provar que ela precisava de mim. Heloísa começou a entender a dinâmica doentia que havia se estabelecido. Caetano, com medo de perder Isabela, havia se tornado ainda mais controlador. E quanto mais controlador ele ficava, mais ela se sentia presa, criando um ciclo vicioso que só podia terminar de uma forma. Nos últimos meses,
Ela mal falava comigo, continuou ele. Passava horas neste quarto, que era o estúdio dela. Eu podia ouvir o som da água desta banheira, que ela usava para revelar filmes analógicos. Era o único som que vinha daqui. Ela havia parado de rir, parado de cantar, parado de fazer qualquer ruído que indicasse que estava viva. E você não fez nada para mudar? Eu tentei. Deus sabe que eu tentei. Comprei presentes caros que ela não queria. Planejei viagens românticas que ela cancelava. Organizei jantares íntimos, onde passávamos 2 horas em silêncio. Caetano se virou para Heloísa, e ela viu que as lágrimas finalmente haviam começado a escorrer pelo rosto dele. E então, numa noite como aquela em que você me encontrou tendo pesadelos, eu tive uma crise de ansiedade. Uma dessas crises, onde você sente que vai morrer, onde o mundo parece estar desabando. O que aconteceu? Isabela me encontrou no chão do banheiro, hiperventilando, achando que estava tendo um ataque cardíaco. E pela primeira vez em meses ela me tocou, me abraçou, me acalmou. Ficou comigo até eu conseguir respirar normalmente. A voz dele se tornou ainda mais baixa, e naquela noite, depois de tanto tempo, nós fizemos amor. Heloísa sentiu um aperto estranho no peito. Não era ciúme, exatamente, mas algo parecido. Uma pontada de algo que ela não conseguia nomear. Foi a última vez que estivemos juntos, continuou Caetano. Na manhã seguinte, ela parecia diferente. Não feliz, exatamente, mas como se tivesse tomado uma decisão. Disse que precisava de alguns dias sozinha para pensar. Eu respeitei. Pela primeira vez em muito tempo, eu respeitei o espaço que ela estava pedindo. E então? Então eu viajei para Brasília. Uma reunião importante sobre um contrato militar que estava negociando há meses. Isabela me encorajou a ir. Disse que seria bom para nós dois termos um tempo separados. Caetano fechou os olhos. No avião de volta eu estava animado. Achei que talvez tivéssemos uma chance de recomeçar. Talvez ela tivesse percebido que podíamos encontrar um meio termo. Mas quando você chegou, quando eu cheguei, ela estava morta. Na banheira da nossa suíte, não desta aqui. Remédios para dormir, uma garrafa de vinho vazia, água morna. A polícia disse que havia sido suicídio, que ela havia deixado um bilhete. Que bilhete? Apenas uma linha. Perdoe-me, mas eu não consigo mais respirar. Caetano abriu os olhos e olhou diretamente para Heloísa. E eu soube, naquele momento, que eu havia matado minha esposa. Não com minhas mãos, mas com meu amor sufocante. Eu a amei até ela preferir a morte à vida comigo. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma dor tão intensa que Heloísa sentiu como se estivesse sufocando. Ela olhou ao redor do quarto vermelho, para as centenas de fotos de Isabela, para os cadernos obsessivos, para a banheira que nunca parava de encher. Era um santuário construído pela culpa, um lugar onde Caetano vinha para se punir diariamente. Por que você mantém este lugar? Perguntou ela. Porque eu mereço a dor. Porque se eu parar de lembrar, se eu parar de sentir a culpa, então ela terá morrido por nada. Caetano se aproximou dela novamente. E porque eu precisava de um lugar para guardar a verdade que ninguém mais sabe. Que verdade? Que na noite antes de eu viajar, quando fizemos amor pela última vez, Isabela me disse que estava grávida. As palavras atingiram Heloísa como um soco. Ela sentiu as pernas tremerem e precisou se apoiar na escrivaninha. Ela estava grávida de 2 meses. Ela havia descoberto na semana anterior, mas não sabia como me contar. Tinha medo de que eu usasse a gravidez como mais uma forma de controlá-la. A voz de Caetano se tornou um sussurro. E ela estava certa. Eu teria usado. Eu teria dito que agora ela não podia me deixar, que tínhamos uma responsabilidade, que a criança precisava de estabilidade. Por que ela não contou para a polícia? Por que não estava no bilhete de suicídio? Porque ela sabia que se eu soubesse que havia perdido não apenas ela, mas também meu filho, eu não sobreviveria. Caetano se aproximou ainda mais e Heloísa podia ver cada detalhe da dor gravada em seu rosto. Mesmo no final, mesmo escolhendo a morte, ela ainda estava tentando me proteger. Heloísa fechou os olhos,
tentando processar tudo o que havia ouvido. Era uma história de amor que havia se tornado tóxica, de proteção que havia se tornado prisão, de duas pessoas que se amavam, mas que não conseguiam encontrar uma forma de amar que não fosse destrutiva. E agora você acha que vai fazer a mesma coisa comigo, disse ela, abrindo os olhos para encará-lo. Eu sei que vou. A honestidade brutal na voz dele a surpreendeu. Desde o momento em que você apareceu no meu banheiro, encharcada e vulnerável, eu soube que ia querer protegê-la de tudo. Ia querer mantê-la segura, controlar cada aspecto da sua vida, fazer com que você dependesse de mim para tudo. Então por que me contou tudo isso? Porque desta vez eu quero que você saiba exatamente quem eu sou antes de decidir ficar. Caetano ergueu a mão e tocou o rosto dela com uma delicadeza que contrastava com a intensidade de suas palavras. Eu quero que você saiba que sou um homem perigoso, que vou tentar te amar de uma forma que pode te sufocar, e que se você decidir ficar mesmo assim, vai ser porque escolheu conscientemente correr esse risco. Heloísa sentiu o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Havia algo profundamente perturbador na honestidade dele, mas também algo libertador. Pela primeira vez na vida, alguém estava sendo completamente transparente sobre seus defeitos, sobre seus perigos, sobre o que ela podia esperar. E se eu disser que quero correr o risco? Então eu vou tentar ser diferente. Vou tentar amar você de uma forma que não seja uma prisão. A mão dele desceu do rosto para o pescoço dela, o polegar traçando pequenos círculos na pele sensível. Mas eu não posso prometer que... Vou conseguir. Só posso prometer que vou tentar. Caetano, diga meu nome de novo, pediu ele, a voz rouca. Caetano. Ele fechou os olhos como se o nome na boca dela fosse uma oração. Eu nunca senti nada parecido com o que sinto por você, disse ele. Com Isabela foi intenso, obsessivo, possessivo. Mas com você é diferente. É como se você acordasse partes de mim que eu nem sabia que existiam. Que partes? As partes que querem proteger sem controlar. As partes que querem amar sem possuir. Ele abriu os olhos e a olhou com uma intensidade que a fez sentir como se estivesse sendo vista até a alma. As partes que querem ser vulneráveis, sem se envergonhar da vulnerabilidade. Heloísa ergueu a mão e tocou o rosto dele, sentindo a barba por fazer, a pele quente, a pequena cicatriz próxima à têmpora que ela havia notado, mas nunca havia ousado perguntar como havia surgido. Eu nunca me senti segura com ninguém, disse ela. Cresci achando que homens eram criaturas que usavam amor como desculpa para controle. Meu pai fazia isso com minha mãe, e eu jurei que nunca deixaria ninguém fazer isso comigo. E eu sou exatamente o tipo de homem que você deveria evitar. Sim, ela sorriu, e foi um sorriso triste, mas real. Mas pela primeira vez na minha vida, alguém está sendo honesto sobre seus defeitos antes de tentar me seduzir com suas qualidades. E isso me faz querer tentar. Caetano inclinou a cabeça, aproximando o rosto do dela. Você tem certeza? Porque se fizermos isso, se cruzarmos essa linha, não vai ter volta. Eu não vou conseguir fingir que você é apenas minha funcionária. Não vou conseguir manter distância. Eu não quero que você mantenha distância. O beijo que se seguiu foi diferente de qualquer coisa que Heloísa havia imaginado que um primeiro beijo poderia ser. Não foi gentil ou hesitante. Foi urgente, desesperado, como se eles estivessem se afogando e precisassem um do ar do outro para sobreviver. As mãos dele se emaranharam nos cabelos dela, puxando-a para mais perto, enquanto ela agarrou a camisa dele como se ele fosse desaparecer se ela não o segurasse com força suficiente. Quando se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. Heloísa, disse ele, a voz rouca de desejo e algo mais profundo. Eu sei. Ela sabia o que ele estava perguntando sem precisar ouvir as palavras. Eu quero. Pela primeira vez na minha vida, eu quero. Ele a pegou no colo com uma facilidade que a surpreendeu, como se ela não pesasse nada. Carregou-a para fora do quarto vermelho, através do corredor até o quarto dele. O contraste era gritante. Onde o quarto de Isabela era um santuário ao passado,
O quarto de Caetano era austero, minimalista, como se ele estivesse apenas existindo, não vivendo. Ele a colocou em pé ao lado da cama e ficou parado, olhando para ela como se estivesse memorizando cada detalhe. "Você é linda", disse ele, e havia uma reverência na voz dele que a fez corar. "Eu não sou." "Você é", interrompeu ele. "Não da forma óbvia, não da forma que revistas dizem que mulheres deveriam ser, mas você é linda da forma como alguém que nunca foi tocada por vaidade pode ser. Autêntica, real." Ele começou a desabotoar a camisa dela devagar, dando tempo para que ela mudasse de ideia, mas ela não mudou. Em vez disso, ergueu as mãos e começou a desabotoar a camisa dele, os dedos tremendo ligeiramente, mas determinados. Quando estavam nus um diante do outro, ele parou novamente. "Eu quero que você saiba", disse ele, "que se disser para eu parar a qualquer momento, eu paro. Sem questionar, sem insistir. Isso é escolha sua do começo ao fim." A declaração a tocou mais do que qualquer palavra romântica poderia ter tocado. Era respeito na sua forma mais pura, e ela percebeu que nunca havia realmente entendido a diferença entre ser desejada e ser respeitada até aquele momento. "Eu não vou pedir para você parar", disse ela. O que aconteceu em seguida foi uma descoberta mútua, que foi ao mesmo tempo física e emocional. Caetano tocou-a como se ela fosse algo precioso, que poderia quebrar se ele não fosse cuidadoso, mas também com uma paixão que fazia com que ela sentisse como se estivesse pegando fogo por dentro. Ela descobriu que seu próprio corpo era capaz de sensações que ela nunca havia imaginado, que havia lugares em si mesma que podiam responder ao toque de uma forma que beirava o espiritual. Quando finalmente se uniram, foi com uma intensidade que os deixou mudos. Não havia palavras para o que estavam compartilhando, apenas a urgência de estar o mais próximo possível um do outro, de se tornarem uma única pessoa, mesmo que por alguns momentos. Depois, quando estavam deitados, entrelaçados, a respiração, ainda irregular, Caetano traçou pequenos círculos nas costas dela com a ponta dos dedos. "Como você se sente?", perguntou ele. Heloísa pensou na pergunta. Como ela se sentia? Diferente, transformada. Como se tivesse cruzado uma ponte e não pudesse mais voltar para quem era antes. "Inteira", disse ela finalmente. "Pela primeira vez na minha vida, eu me sinto inteira." "Eu também", disse ele, e havia uma surpresa genuína na voz dele. "Eu achei que nunca mais ia me sentir assim." Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas ouvindo a respiração um do outro, sentindo o calor dos corpos entrelaçados. Lá fora, a cidade continuava sua existência frenética. Milhões de pessoas vivendo suas vidas sem saber que, no 30º andar do edifício Cristal, duas almas danificadas haviam encontrado uma forma de se curar mutuamente. Foi quando estavam quase adormecendo que Heloísa se lembrou de algo. "Caetano? Quando sua esposa morreu, você disse que os sensores captaram uma segunda presença na cobertura. Ela sentiu o corpo dele se tensionar. Sim, mas a polícia disse que foi um erro do sistema, que às vezes acontece com tempestades elétricas. Você acreditou?" Houve uma pausa longa antes dele responder. "Não. Você acha que alguém estava aqui na noite que ela morreu? Eu não sei. Passei 2 anos tentando descobrir, investigando, contratando detetives particulares. Nunca encontrei nenhuma evidência concreta." Ele se virou para olhar para ela. "Por que está perguntando?" "Só estava pensando. Se alguém realmente estava aqui, se não foi suicídio, então minha esposa foi assassinada, e eu passei 2 anos me culpando por algo que eu não fiz." A possibilidade pairou no ar entre eles como uma nuvem carregada. Heloísa viu algo mudando nos olhos de Caetano, uma centelha de algo que não era mais dor pura, mas uma mistura de dor e esperança e algo que poderia ser raiva. "Você nunca considerou seriamente essa possibilidade?" "Considerei, mas era mais fácil aceitar que foi culpa minha, porque se foi culpa minha, então eu tenho controle sobre não deixar acontecer de novo. Mas se alguém a matou, então você não tem controle sobre nada." "Exatamente." Heloísa se aninhou mais perto dele, tentando oferecer conforto físico para uma dor que ia muito além do físico.
Talvez seja a hora de descobrir a verdade de uma vez por todas, disse ela. E se a verdade for pior do que a culpa? E se for melhor? Caetano ficou em silêncio por um longo tempo, considerando as palavras dela. Finalmente, beijou o topo da cabeça dela. Talvez você esteja certa, disse ele. Talvez seja a hora de parar de fugir da verdade. E com essas palavras, uma nova determinação começou a se formar entre eles. Não era mais apenas sobre o amor que estavam construindo, mas sobre os fantasmas que precisavam ser enfrentados antes que pudessem ter um futuro real. Lá fora, a tempestade que havia começado durante a noite continuava, a chuva batendo contra as janelas com uma insistência que parecia ecoar a urgência crescente de respostas que há muito tempo deveriam ter sido buscadas. A decisão de investigar a morte de Isabela mudou algo fundamental na dinâmica entre Heloísa e Caetano. Nos dias que se seguiram àquela noite de confissões e descobertas, eles se tornaram parceiros, não apenas no amor, mas também na busca pela verdade. Era como se tivessem encontrado um propósito comum que os unia de uma forma que ia além da paixão física e emocional. Caetano contratou discretamente um novo investigador particular, mas desta vez não estava trabalhando sozinho. Heloísa se revelou uma parceira surpreendentemente eficaz, com uma capacidade de observar detalhes que ele havia perdido ao longo de 2 anos de obsessão. Enquanto ele se concentrava nos aspectos técnicos e financeiros, ela prestava atenção aos elementos humanos, às inconsistências emocionais que poderiam revelar mentiras ou omissões. Começaram revisitando todos os elementos da noite da morte de Isabela. O investigador, um ex-policial chamado Roberto Mendoza, trouxe uma perspectiva fresca para evidências que haviam sido arquivadas há muito tempo. Foi ele quem sugeriu que examinassem mais detalhadamente as gravações de segurança dos dias anteriores à morte, não apenas da noite em questão. Crimes passionais ou premeditados raramente acontecem sem sinais prévios, explicou Mendoza durante uma reunião no escritório de Caetano. Se alguém estava planejando matar sua esposa, provavelmente fez reconhecimento do local. Estudou a rotina dela, talvez até tenha feito contato prévio. Foi Heloísa quem notou algo estranho nas gravações de uma semana antes da morte de Isabela. Um homem de terno escuro havia aparecido 3 vezes na portaria do prédio, sempre perguntando sobre apartamentos à venda, mas nunca subindo para ver nenhum. Na terceira visita, ele havia conversado longamente com o porteiro noturno, um funcionário que havia sido demitido logo após a morte de Isabela por problemas disciplinares. Este homem, disse Heloísa, apontando para a figura nas gravações. Ele não está interessado em apartamentos. Olha como ele observa os elevadores, como ele estuda o movimento do prédio. Ele está mapeando. Caetano se inclinou para examinar a imagem mais de perto. Havia algo familiar no homem, mas ele não conseguia identificar o que. Mendoza, você pode tentar localizar este porteiro demitido? Já estou nisso, respondeu o investigador. Mas há um problema. Ele desapareceu 1 semana depois de ser demitido. Família diz que foi para o interior, mas não deixou o endereço. Pessoas não desaparecem sem motivo, disse Heloísa. Especialmente pessoas que acabaram de perder o emprego e precisam de dinheiro. A não ser que tenham recebido dinheiro suficiente para desaparecer, completou Caetano. A investigação ganhou urgência depois dessa descoberta. Mendoza conseguiu rastrear o porteiro, Carlos Henrique da Silva, até uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, a mesma região de onde Heloísa havia vindo. A coincidência era estranha demais para ser ignorada. Eu vou falar com ele, disse Heloísa. Se ele está escondido em Minas, talvez se sinta mais confortável falando com alguém da região. Absolutamente não, disse Caetano imediatamente. Se este homem está envolvido na morte da Isabela, ele pode ser perigoso. Caetano? Heloísa tocou o braço dele. Você não pode me proteger de tudo. E se nós vamos ter um relacionamento real, você precisa confiar em mim para tomar minhas próprias decisões. Era exatamente o tipo de situação
que ele havia descrito na noite da confissão. O impulso de protegê-la era quase físico, uma necessidade visceral de mantê-la longe de qualquer perigo. Mas ele também podia ver nos olhos dela uma determinação que não seria dissuadida. E, mais importante, podia ver que ela estava testando-o, verificando se ele realmente ia tentar ser diferente desta vez. Tudo bem, disse ele, lutando contra cada instinto. Mas eu vou com você. E Mendoza também. Mendoza pode ir, você fica aqui. Heloísa, se você aparecer junto, um bilionário de São Paulo fazendo perguntas sobre a morte da esposa, ele vai se assustar e não vai falar nada. Mas se for apenas uma mulher do interior fazendo perguntas sobre um vizinho, talvez ele se abra. Caetano sabia que ela estava certa, mas isso não tornava mais fácil aceitar. Passar os 2 dias seguintes esperando notícias foi uma das coisas mais difíceis que ele já havia feito. Cada hora sem contato parecia uma eternidade, e ele se pegava imaginando todos os cenários possíveis onde algo dava errado. Quando Heloísa finalmente ligou, a voz dela estava tensa de excitação. Nós encontramos ele. E Caetano, ele quer falar, mas só se você garantir que ele vai ficar protegido. Protegido de quem? Do homem que pagou para ele deixar a porta da cobertura aberta na noite que Isabela morreu. O mundo pareceu parar ao redor de Caetano. Depois de 2 anos se culpando, depois de 2 anos acreditando que havia matado a esposa com seu amor sufocante, descobrir que ela havia sido assassinada era ao mesmo tempo um alívio e uma nova forma de horror. Quem? A palavra saiu como um sussurro. Ele não quer falar pelo telefone, mas disse que é alguém que você conhece bem. Alguém que tinha acesso às suas informações pessoais, que sabia sobre os problemas no casamento, que sabia quando você ia viajar. Caetano fechou os olhos processando as implicações. O círculo de pessoas que tinham esse nível de informação sobre sua vida pessoal era pequeno, muito pequeno. Venham para casa, disse ele. Agora. A viagem de volta pareceu durar uma eternidade. Caetano passou as horas repassando mentalmente todos os seus relacionamentos profissionais e pessoais, tentando identificar quem poderia ter motivos para matar Isabela. E, mais importante, tentando entender por que alguém faria isso. Quando Heloísa chegou com Mendoza e o ex-porteiro Carlos, era quase meia-noite. O homem estava visivelmente nervoso, constantemente olhando por cima do ombro, as mãos tremendo quando tentava acender um cigarro. Eu nunca pensei que ia dar em morte, disse Carlos, assim que se sentaram na sala de estar. O homem disse que era só para assustar ela, para fazer com que ela saísse da cidade. Que homem? Perguntou Caetano, lutando para manter a voz controlada. Seu sócio, aquele que sempre vinha aqui para as reuniões, homem alto, cabelo grisalho, sempre de terno, cinza. O sangue de Caetano gelou. Ele sabia exatamente quem Carlos estava descrevendo. Eduardo Vargas. Esse mesmo, doutor Eduardo. Eduardo Vargas era mais do que apenas um sócio de Caetano. Era seu amigo há mais de 15 anos, padrinho de casamento, alguém em quem ele confiava completamente. Alguém que conhecia todos os detalhes de sua vida pessoal, porque estava sempre presente nas festas, nos jantares, nas viagens em família. O que exatamente ele pediu para você fazer? Perguntou Mendoza. Ele disse que a dona Isabela estava causando problemas para o doutor Caetano, que ela estava ameaçando se matar para chantagear ele e que se ela realmente fizesse isso, ia destruir a carreira do doutor. Carlos puxou o cigarro com mãos trêmulas. Ele me pagou para deixar a porta da cobertura destrancada numa noite específica e para desligar as câmeras de segurança por 2 horas. E você fez. Ele me pagou R$ 50.000. 50.000. Eu ganhava 2 salários mínimos por mês. Disse que era só para assustar ela, para mostrar que a segurança dela não era tão boa quanto ela pensava. Carlos começou a chorar. Eu nunca pensei que ele ia machucar ela de verdade. Heloísa se aproximou de Caetano e segurou sua mão. Ela podia sentir a tensão irradiando do corpo dele, a luta interna entre a raiva e o choque. Conte. O resto,
disse Caetano, a voz perigosamente baixa. Eu deixei a porta aberta, desliguei as câmeras, fui embora para casa. No dia seguinte, soube que ela tinha morrido. Quando voltei ao trabalho, o Dr. Eduardo estava lá, conversando com o síndico. Me levou para um canto e disse que se eu contasse para alguém sobre nossa conversa, iam me culpar pela morte dela. Disse que eu era cúmplice. E depois te demitiu para te calar. Me demitiu e me deu mais dinheiro para sair da cidade. Disse que era para minha própria proteção, que a polícia podia querer fazer de mim um bode expiatório. Carlos olhou diretamente para Caetano. Eu juro por Deus, doutor, eu nunca pensei que ele ia matar ela. Pensei que era só para assustar. Mesmo. Caetano se levantou abruptamente e caminhou até a janela. Lá fora, São Paulo brilhava na escuridão, indiferente ao drama que se desenrolava no 30º andar. Sua mente estava processando não apenas a revelação de que Isabela havia sido assassinada, mas também a traição de alguém em quem confiava completamente. Por quê? Perguntou ele sem se virar. Por que Eduardo faria isso? Eu não sei, doutor, mas... Carlos hesitou. Fale. Na última conversa que tivemos, ele disse uma coisa estranha. Disse que algumas pessoas não sabem o que é bom para elas e que, às vezes, os amigos precisam tomar decisões difíceis. Foi Heloísa quem fez a conexão primeiro. Caetano, e se Eduardo achasse que estava te protegendo? E se ele visse como você estava sofrendo no casamento e decidiu resolver o problema da única forma que conhecia? A sugestão era tão perturbadora que Caetano se virou para encará-la. Você está dizendo que ele matou minha esposa para me salvar do casamento. Estou dizendo que homens ricos e poderosos às vezes acham que podem resolver qualquer problema com dinheiro e violência, e que talvez Eduardo tenha visto sua infelicidade e decidido tomar uma atitude extrema. Caetano fechou os olhos, lembrando-se de conversas que havia tido com Eduardo nos meses anteriores à morte de Isabela. Conversas onde havia se aberto sobre as dificuldades no casamento, sobre como se sentia preso, sobre como não sabia mais o que fazer para reconquistar a esposa. Na época, Eduardo havia sido um ouvinte compreensivo, oferecendo conselhos sobre relacionamentos e sugestões sobre como lidar com mulheres difíceis. Meu Deus, sussurrou Caetano, ele realmente fez isso. A questão agora, disse Mendoza, é o que vamos fazer com essa informação. Era uma boa pergunta. Eduardo Vargas não era apenas um homem rico e poderoso, mas também tinha conexões políticas e judiciais que poderiam tornar muito difícil responsabilizá-lo pelo crime. Além disso, a única evidência direta era o testemunho de Carlos, um ex-funcionário que havia sido pago para facilitar o crime. Nós vamos confrontá-lo, disse Caetano. Isso pode ser perigoso, alertou Mendoza. Se ele matou uma vez para proteger você, pode matar novamente se sentir ameaçado. Então, o que você sugere? Precisamos de mais evidências. Algo que prove definitivamente que ele estava no apartamento naquela noite, que ele, de fato, matou Isabela. Foi Heloísa quem teve a ideia. E se nós fizéssemos com que ele confessasse? Como? Nós sabemos que ele fez isso porque se importa com você, que ele achava que estava te salvando. E se nós usássemos isso? E se fizéssemos com que ele acreditasse que você está em perigo novamente, que precisa da ajuda dele? Caetano entendeu imediatamente o plano. Era arriscado, mas poderia funcionar. Você quer que eu diga a ele que você está me causando o mesmo tipo de problema que Isabela causava? Exatamente. E se ele realmente fez aquilo para te proteger, talvez ele revele detalhes sobre a primeira vez na tentativa de convencer você a deixar ele resolver o problema novamente. Era um plano perigoso que colocaria Heloísa diretamente na linha de fogo. Caetano sabia que deveria recusar, que deveria encontrar uma forma de protegê-la deste risco, mas ele também sabia que ela estava certa e que se eles quisessem justiça, para Isabela teriam que correr alguns riscos. Tudo bem, disse ele finalmente, mas vamos fazer isso com segurança. Mendoza, você vai estar monitorando tudo, e no primeiro sinal de perigo real, nós abortamos. 2 dias depois, Caetano ligou para Eduardo e marcou um encontro na cobertura.
Disse que precisava de conselhos sobre um problema pessoal, algo que só um amigo íntimo poderia ajudar a resolver. Eduardo chegou pontualmente, como sempre. Era um homem elegante na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um sorriso caloroso, que sempre havia tranquilizado Caetano. Olhando para ele agora, sabendo o que sabia, Caetano não conseguia entender como havia perdido os sinais de que havia algo sinistro por trás daquela fachada amigável. "Você parece preocupado, meu amigo", disse Eduardo, acomodando-se na poltrona de sempre. "O que está acontecendo?" "É sobre Heloísa", disse Caetano, seguindo o roteiro que haviam ensaiado. "A mulher que tem trabalhado aqui." "Ah, sim, a faxineira. O que tem ela?" "Ela está se tornando um problema. Está se apegando demais, fazendo exigências, ameaçando causar escândalos se eu não corresponder aos sentimentos dela." Eduardo se inclinou para a frente, subitamente interessado. "Que tipo de ameaças?" "Ela diz que vai contar para a imprensa sobre nosso relacionamento, que vai inventar histórias sobre abuso, sobre como eu a estou explorando." Caetano fez uma pausa dramática. "Eduardo, eu não posso passar por outro escândalo, não depois de Isabela." "Claro que não." Eduardo se levantou e começou a andar pela sala, exatamente como fazia quando estava processando um problema complexo. Mulheres instáveis podem ser muito perigosas, especialmente para homens em nossa posição. "O que você acha que eu deveria fazer?" Eduardo parou de andar e olhou diretamente para Caetano. A mesma coisa que deveria ter feito com Isabela antes que fosse tarde demais. O coração de Caetano disparou. Eduardo estava caminhando diretamente para a confissão. "O que você quer dizer?" "Caetano, nós somos amigos há muito tempo. Eu vi como Isabela estava te destruindo, como ela estava usando sua própria instabilidade para te manipular." Eduardo se aproximou e colocou a mão no ombro de Caetano. "Eu tentei avisar você na época, mas você estava cego demais para ver." "Avisar sobre o quê?" "Sobre o que ela estava planejando. As ameaças de suicídio não eram apenas manipulação emocional, Caetano. Ela realmente estava planejando se matar e fazer com que você fosse culpado." "Como você sabe disso?" Eduardo hesitou por um momento, como se estivesse decidindo quanto revelar. "Porque eu a confrontei, na noite antes de você viajar para Brasília. Vim aqui tentar convencê-la a parar com a chantagem emocional." "Você esteve aqui naquela noite?" "Estive, e ela me confirmou tudo. Disse que se você não mudasse completamente, se não se tornasse o homem que ela queria que você fosse, ela ia se matar e deixar cartas culpando você por tudo." Eduardo apertou o ombro de Caetano. "Eu não podia deixar isso acontecer com meu melhor amigo." "Então, o que você fez?" "O que era necessário." As palavras ficaram suspensas no ar como uma confissão completa. Caetano sentiu uma mistura de náusea e alívio. Finalmente, depois de 2 anos, ele estava ouvindo a verdade. "Você a matou. Eu a impedi de destruir você." Eduardo não mostrava nenhum arrependimento e faria a mesma coisa novamente se fosse necessário. Foi nesse momento que Heloísa apareceu na sala, vinda do corredor onde havia estado escondida, ouvindo toda a conversa. "Como você fez isso?" perguntou ela, a voz calma, mas firme. Eduardo se virou, claramente surpreso por vê-la ali. "O que ela está fazendo aqui?" "Respondendo perguntas", disse Caetano. "Como você matou minha esposa, Eduardo?" Eduardo olhou de um para o outro, percebendo finalmente que havia caído numa armadilha. "Você está gravando isso", disse ele, mais como uma constatação do que como uma pergunta. "Sim", disse Heloísa, "e já temos evidência suficiente para te enviar para a prisão pelo resto da vida." A transformação em Eduardo foi instantânea. O sorriso amigável desapareceu, substituído por uma frieza que Caetano nunca havia visto antes. "Vocês não entendem", disse ele, a voz agora dura. "Eu salvei você de uma mulher que ia destruir sua vida. E agora você está se envolvendo com outra que vai fazer exatamente a mesma coisa." "A diferença", disse Heloísa, dando um passo à frente, "é que desta vez eu sei quem você é." Eduardo riu, mas não havia humor no som. "Você não sabe nada, menina.
Você não sabe do que homens como nós somos capazes quando protegemos o que é nosso. Eu sei exatamente do que você é capaz, disse ela. Você é capaz de matar uma mulher, grávida porque não consegue aceitar que seu amigo seja feliz com alguém que você não aprova. A menção da gravidez fez Eduardo piscar, claramente surpreso. Ela estava grávida? Você não sabia? Caetano se levantou, a raiva finalmente tomando conta dele. Você matou minha esposa e meu filho e nem sabia que estava matando uma criança. Pela primeira vez, Eduardo pareceu genuinamente abalado. Eu não sabia. Ela não disse nada sobre gravidez. Claro que não disse, explodiu Caetano. Porque você apareceu na casa dela como um psicopata. Provavelmente a ameaçou. E ela estava tentando se proteger. Não foi assim. Eu tentei convencê-la racionalmente primeiro. Ofereci dinheiro para ela se afastar de você. Ofereci para pagar um divórcio generoso. Mas ela se recusou. Eduardo estava se defendendo agora, tentando justificar suas ações. Disse que preferia morrer a viver sem você. Então você decidiu tornar isso realidade. Eu decidi dar a ela o que ela queria, e ainda arranjei tudo para parecer que foi escolha dela, para que você não fosse culpado. Que generoso, disse Heloísa com sarcasmo. Um assassino considerado. Eduardo se virou para ela com uma expressão que gelou o sangue de Caetano. Cuidado com o que você diz, menina. Você não sabe com quem está lidando. Na verdade, eu sei exatamente com quem estou lidando, disse Heloísa, surpreendentemente calma. Estou lidando com um homem patético que se esconde atrás de dinheiro e poder porque é covarde demais para lidar com seus próprios problemas. A reação de Eduardo foi imediata e violenta. Ele avançou em direção a Heloísa, mas Caetano interceptou, segurando o braço do ex-amigo com força suficiente para fazê-lo grimace de dor. Nunca mais encoste nela, disse Caetano, a voz baixa e perigosa. Ou o quê? Você vai me matar? Eduardo riu. Você não tem coragem, você nunca teve coragem para as decisões difíceis. É por isso que eu tive que tomar para você. A única decisão difícil aqui, disse Mendoza, aparecendo na entrada da sala com 2 policiais. É se você vai cooperar ou se vamos ter que te arrastar. Eduardo olhou ao redor, percebendo finalmente que estava completamente cercado. Toda a sua arrogância desapareceu, substituída por uma expressão de pânico puro. Caetano, você não pode fazer isso. Nós somos amigos há anos. Eu fiz aquilo por você. Você matou minha família, disse Caetano, a voz quebrada de emoção, e depois me deixou acreditar por 2 anos que eu era responsável. Você era responsável. Se você tivesse sido um marido melhor, se tivesse mantido sua esposa feliz, eu nunca teria precisado intervir. As palavras atingiram Caetano como tapas, mas foi Heloísa quem respondeu. A única pessoa responsável pela morte de Isabela é você. E agora você vai pagar por isso. Eduardo foi preso ali mesmo, ainda protestando sua inocência e insistindo que havia feito tudo por amor à amizade. Quando finalmente o levaram embora, a cobertura ficou em silêncio, exceto pelo som familiar da água escorrendo do quarto vermelho. Caetano e Heloísa se abraçaram no meio da sala, finalmente livres do fantasma que havia assombrado suas vidas. Não havia mais dúvidas, não havia mais culpa, não havia mais segredos entre eles. Acabou, sussurrou Heloísa. Acabou, concordou ele. Mas eles sabiam que, na verdade, estava apenas começando, com a verdade finalmente revelada, com a culpa finalmente removida dos ombros de Caetano. Eles podiam construir um relacionamento baseado na honestidade e no respeito mútuo. Nos meses que se seguiram, muita coisa mudou. O julgamento de Eduardo foi um escândalo nacional, revelando não apenas o assassinato de Isabela, mas também uma rede de corrupção e crimes que ele havia orquestrado ao longo dos anos. Caetano cooperou completamente com as autoridades, fornecendo evidências que ajudaram a desmantelar todo o esquema. Heloísa se tornou mais do que apenas uma companheira. Ela se tornou uma parceira verdadeira, alguém que o desafiava a ser melhor, que o chamava a atenção quando seus instintos controladores começavam a aparecer, mas que também o apoiava incondicionalmente quando ele precisava.
Eles transformaram o quarto vermelho. Removeram as fotos obsessivas, desligaram a banheira que nunca parava de escorrer e o converteram num escritório onde Heloísa poderia estudar, porque, incentivada por Caetano, ela havia decidido terminar a faculdade que havia abandonado quando fugiu de casa. Você tem certeza de que não vai ficar incomodado se eu tiver minha própria carreira? Perguntou ela numa noite, enquanto estudava para as provas de vestibular. Eu vou ficar incomodado se você não tiver, respondeu ele, e desta vez não estava mentindo. Eu quero que você seja independente, que tenha suas próprias conquistas. Quero me orgulhar de você não te possuir. E se eu quiser viajar sozinha para trabalho? Então eu vou ficar preocupado, mas não vou tentar te impedir. E se eu quiser passar tempo com outras pessoas? Então eu vou sentir ciúmes, mas vou tentar ser racional sobre isso. Heloísa sorriu. Pelo menos você é honesto sobre seus defeitos. É a única forma que eu conheço de não repetir os erros do passado. 1 ano depois da prisão de Eduardo, Caetano pediu Heloísa em casamento. Não foi uma proposta grandiosa ou pública. Aconteceu numa manhã comum de domingo, enquanto eles tomavam café na varanda da cobertura, olhando a cidade acordar lá embaixo. Eu quero me casar com você, disse ele sem preâmbulos. Por quê? Perguntou ela. Não porque estivesse rejeitando, mas porque queria ouvir a resposta. Porque você me conhece completamente e ainda assim escolhe ficar. Porque você não tem medo dos meus defeitos, mas também não os aceita passivamente. Porque com você eu me sinto como a melhor versão de mim mesmo. Ele segurou a mão dela. E porque eu quero passar o resto da minha vida provando que posso amar alguém sem tentar controlá-la. E se você não conseguir? E se seus instintos de proteção ficarem muito fortes? Então você vai me lembrar de quem eu quero ser, e eu vou tentar novamente. Heloísa considerou a proposta por um longo momento. Não era uma decisão fácil. Caetano ainda era um homem com tendências controladoras. Ainda era alguém que lutava contra seus próprios instintos possessivos. Mas ele também era alguém que estava genuinamente tentando mudar. Alguém que a amava o suficiente para lutar contra sua própria natureza. Tudo bem, disse ela finalmente, mas com algumas condições. Quais? Primeira, nós fazemos terapia, de casal, regularmente, não apenas quando tivermos problemas, mas como manutenção preventiva. Concordo. Segunda, eu mantenho minha independência financeira. Quero contribuir para as contas da casa, quero ter minha própria conta bancária, quero poder tomar decisões sobre dinheiro sem precisar da sua aprovação. Concordo. Terceira, se eu disser que você está sendo controlador, você para e pensa antes de reagir defensivamente. Essa vai ser difícil, mas concordo. E quarta, nós nunca mentimos um para o outro, nunca, mesmo que a verdade seja dolorosa, especialmente se a verdade for dolorosa. Heloísa sorriu e estendeu a mão para ele. Então sim, eu aceito me casar com você. O casamento aconteceu 6 meses depois, numa cerimônia pequena e íntima na cobertura. Não havia convidados, famosos ou celebrações extravagantes, apenas as pessoas que realmente importavam, alguns poucos amigos verdadeiros, Mendoza, que havia se tornado um amigo próximo, e, surpreendentemente, o pai de Heloísa. Pastor Albuquerque havia aparecido em São Paulo uma semana antes do casamento, depois de anos sem contato com a filha. A princípio, Heloísa não queria vê-lo, mas Caetano a encorajou a pelo menos ouvir o que ele tinha a dizer. Eu estava errado, disse o pastor, sentado desconfortavelmente na sala de estar luxuosa. Sobre muitas coisas. Sobre sua mãe, sobre você, sobre o que significa amor. O que mudou? Perguntou Heloísa. Eu encontrei as cartas que ela escreveu antes de ir embora. Cartas explicando por que ela não conseguia mais viver comigo. Como eu havia transformado nossa casa numa prisão emocional. O homem idoso parecia ter envelhecido décadas desde a última vez que Heloísa o vira. Cartas dizendo que ela estava indo embora não porque não nos amava, mas porque nos amava demais para continuar sendo um exemplo tóxico de relacionamento. Onde ela está agora? Morreu há 3 anos. Câncer.
mas viveu esses últimos anos feliz trabalhando numa ONG que ajudava mulheres em situações de violência doméstica. Ele olhou para a filha com lágrimas nos olhos. Ela sempre perguntava por você, sempre se arrependia de não ter te levado junto. Era uma revelação que mudava tudo sobre a infância de Heloísa, sobre os motivos que a trouxeram a São Paulo, sobre a pessoa que ela havia se tornado. Mas também era uma validação de que suas escolhas haviam sido certas, de que era possível escapar de padrões tóxicos e construir algo melhor. O casamento em si foi simples, mas profundamente emocional. Caetano e Heloísa escreveram seus próprios votos, promessas que eram ao mesmo tempo românticas e brutalmente honestas sobre os desafios que enfrentariam. Eu prometo amar você sem tentar te possuir, disse Caetano. Prometo proteger você, sem te sufocar. Prometo ser vulnerável com você sem usar essa vulnerabilidade como manipulação. E prometo que quando eu falhar nessas promessas, porque sei que vou falhar, eu vou reconhecer meus erros e tentar fazer melhor. Heloísa, por sua vez, prometeu. Eu prometo ser paciente com seus defeitos sem ser passiva diante deles. Prometo te desafiar a crescer sem tentar te mudar fundamentalmente. Prometo ser independente sem ser distante. E prometo que quando você precisar de espaço para ser imperfeito, eu vou te dar esse espaço, mas também vou te lembrar de quem você quer ser. Depois da cerimônia, quando os poucos convidados já haviam ido embora, eles ficaram sozinhos na varanda, olhando a cidade que havia sido palco de tanto drama e transformação. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Caetano. De ter entrado na cobertura errada naquela noite? Heloísa sorriu. Nunca. E você? De ter deixado você entrar no quarto vermelho? Ele a puxou para mais perto. Também nunca. Mesmo sabendo de todos os problemas que isso trouxe, mesmo sabendo do perigo que você correu, eu não mudaria. Nada, porque foi isso que nos trouxe aqui. Para um casamento baseado em honestidade brutal e terapia preventiva. Para um casamento baseado em escolha consciente, em decidir ativamente todos os dias amar alguém apesar de conhecer todos os seus defeitos. Heloísa se aninhou contra o peito dele, ouvindo o batimento cardíaco que havia se tornado tão familiar quanto o seu próprio. Eu te amo, Caetano Dávila Torres, completamente, conscientemente e sem ilusões. E eu te amo, Heloísa Albuquerque Torres, perigosamente, mas com o máximo de segurança que posso oferecer. Lá embaixo, São Paulo continuava sua existência frenética, milhões de pessoas, vivendo suas vidas, muitas delas presas em relacionamentos tóxicos, muitas delas repetindo padrões destrutivos, muitas delas achando que amor significava controle ou submissão. Mas no 30º andar do edifício Cristal, 2 pessoas haviam encontrado uma forma diferente de amar. Uma forma que incluía defeitos e crescimento, honestidade e paciência, independência e intimidade. Não era perfeito, nunca seria perfeito, mas era real. E às vezes, real é melhor que perfeito. O som da água havia finalmente parado de escorrer no apartamento. O passado havia sido enterrado, a verdade havia sido revelada, e o futuro estava aberto diante deles como uma página em branco, esperando para ser escrita com as palavras que eles escolhessem juntos.